vamos falar das suas duas perguntas, porque eu te tenho uma resposta curta, mas eu acho que é legal a gente elaborar. Então, a sua primeira pergunta foi, às vezes eu almoço e poucas horas depois eu tenho um evento social para ir e tal e tal. Então, tem alguma coisa, imagina que eu vou ficar só 4 horas de intervalo entre o almoço e esse evento social no qual a gente vai comer. Tem alguma coisa que eu posso fazer para acelerar o meu processo digestivo? Idealmente não. Idealmente você não deveria acelerar. Até porque evento social não é razão para comer. A razão para comer é... Então, se você... Ah, Matheus, mas eu quero encontrar com a minha família de noite. Mas que lindo isso. Eu não estou falando contra você encontrar com a sua família. O Ayurveda diz para não encontrar sua família com fome. Não é isso, né? Você pode encontrar sua família, você pode encontrar seu marido, você pode jantar com a sua mulher, mas se você tem fome 6 da noite, o seu horário de jantar é às 6 e o horário de jantar do seu marido é às 8, sente com o seu marido às 8. Só que toma um chá. Porque qual é o motivo de você estar ali? O motivo de você estar ali é curtir a companhia da pessoa, não é comer. Então você come por ansiedade, come por depressão, come por tédio, come para curtir a companhia dos outros. Não faz sentido. Então vai no evento social e sente, eu estou com fome? Não, eu não estou com fome. Então não come. Ah, mas aí eu sou antissocial. Não precisa ser. Seus amigos precisam se acostumar com o fato de que você está ali. Olha que mais legal ainda, como eu não estou comendo, eu posso falar pra caramba pra todo mundo. Meu marido tá, enquanto ele come, eu conto todas as novidades do dia pra ele. Até aumentou a minha qualidade de comunicação, porque eu não estou mastigando e falando ao mesmo tempo. Então, se você quer encontrar pessoas e quer fazer um social, faça o seu social. Mas não confunde social com fome. Então, de novo, eu repeti 300 vezes porque eu sei que sempre volta para essa mesma questão. E a sua outra questão, me lembra qual é? Da refeição com uma fruta ou uma bebida gelada. Tá. Muitas vezes, depois da refeição, eu como uma fruta de sobremesa ou tomo uma bebida gelada. A gente colocou a fruta e a bebida gelada na mesma pergunta, mas elas são duas coisas absolutamente diferentes. Então vamos falar das duas separado e vamos falar da bebida primeiro, porque é mais fácil. Todo o processo... qual é a sua formação? Publicidade. Então, vamos lá, você não estuda química há muito tempo, né? Então, toda reação química você aprendeu no colégio, ela tem uma energia de ativação, ela tem temperatura, pressão, ela tem condições para ela acontecer perfeitamente. A digestão, ela é um processo que exige muitas enzimas, então tem muita atividade enzimática. E as enzimas, elas funcionam em condições perfeitas. Então essa enzima aqui funciona a 37 graus e meio, imagina. Se você está cozinhando um arroz, o arroz está lá meia hora cozinhando, meia hora de cozimento do arroz, você decide botar um copo de água gelada na panela, o que você faz? Você desanda o arroz. Porque você vai acabar com o processo de fervura. O que o arroz vai fazer? Ele vai primeiro reaquecer a água e depois começar a cozinhar de novo. Muitas vezes o arroz fica empapado, fica intragável, fica horroroso. Então, a digestão é um processo quente. Ela exige um meio quente. Tanto do ponto de vista ayurvédico, porque o nome do processo digestivo é Agni, fogo. E do ponto de vista moderno também, porque são enzimas que estão funcionando ali. E você tem uma temperatura ideal para aquelas enzimas funcionarem. No momento que você introduz um elemento gelado, você não consegue fazer a reação química que você precisava fazer. Se você não faz, a reação química fica mal feita, a comida fica mal digerida. Comida mal digerida a gente chama de ama. Então, tá vendo? Raciocínio químico moderno, mas chega no mesmo ponto no final. Se você bebe uma bebida gelada junto com a refeição, você está destruindo a sua capacidade digestiva. Não tem como. Pode beber com a refeição? Pode. Não tem nada nenhum samhita que diz que não pode beber com a refeição. Não existe isso. Inclusive o contrário, eles dizem uma parte da alimentação, da refeição tem que ser líquida, uma parte tem que ser sólida e uma parte você tem que deixar o estômago vazio. A parte que é líquida não é igual à parte sólida. Então você não vai comer 300 gramas de comida e 300 ml de bebida. Mas você pode tomar um chazinho, por exemplo, ele facilita e ajuda a movimentar a digestão. Se você está comendo feijão, por exemplo, ele já é líquido. Então um dal, por exemplo, que vocês conhecem, já é líquido. Você está tomando uma sopa de legumes e bebendo um suco, não faz sentido, é líquido com líquido, não tem porquê. Mas a questão da temperatura é fundamental. Pode beber com a refeição, mas você não pode beber gelado com a refeição. De jeito nenhum. Você pode até beber gelado. Você está na praia e quer tomar uma água de coco.
Você tá na rua e quer tomar um suco, sei lá, você pode beber gelado. Mas se você estiver fazendo a digestão, introduzir um elemento gelado, destrói o processo metabólico que você precisa. E destrói o Agni quente. Então, tanto do ponto de vista ayurvédico quanto moderno, não faz sentido. Agora, fruta, pra gente não tem problema a princípio. O problema é a combinação que você vai fazer. Tem coisa que digere mal. Então, por exemplo, melancia, todo mundo sabe que digere mal. Então, só melancia em si, ela tem um troço que é péssimo para digerir. Se você comer meia melancia, então uma melancia inteira, você vai rolar no chão de cólica, porque ela dói. Se você comer melancia com comidas, muitas vezes vai dar ruim, não vai ser bom para você. Então, de repente, um carpaccio de melancia não é a melhor opção. Muitas frutas descem muito bem. E dependendo da pessoa, ela tem capacidade de digerir melhor ou pior. Então tem gente, por exemplo, a minha família paterna tem de origem nordestina. Então eles metem uma banana no meio do arroz com feijão. Eu acho estranhíssimo. Mas eles botam aquilo lá e comem, são felizes e não reclamam de nada. Então maravilha, entendeu? Você tem que só analisar se aquela fruta em particular não tem nenhuma reação adversa. O problema aqui, que a gente chama de... tem uma qualidade de alimento, de combinação de alimentos que a gente chama de virudha. Então, virudha ahara, os alimentos que são de combinação negativa, venenosa praticamente. Então, virudha é tudo aquilo que você consome e que o seu corpo não tem capacidade de digerir direito, gera ama e gera doença, gera problema. Agrava os 3 doshas, é o que os samhitas dizem. Então, a maioria dessas combinações são combinações entre 2 alimentos ou são combinações do alimento com algum elemento externo que não deveria acontecer. Então, por exemplo, técnicas de processamento podem fazer um virudha-hara. Vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Mel não se esquenta. Mel com calor é virudha-hara. É uma combinação que não é boa. Está descrito lá nos samhitas e isso há milhares e milhares de anos. Oi? Não. Isso, eu entendo a sua dúvida. Obrigado pela sua pergunta. Eu sei. Eu não tenho nada contra e não tenho dúvida nenhuma com quem está falando isso ou quem não está falando isso. O Mateus não acha nada. Quem acha é o Ashtanga Hridaya. É um livro nosso de 1500 anos atrás que está dizendo isso. Se você acredita ou gosta dele ou não, aí é problema de individual. Mas para mim é o meu fundamento. O Ashtanga Hridaya ele diz claramente, mel não pode ser aquecido, ele não diz a mais de 40 graus, não pode ser aquecido, não pode ser consumido num dia quente e não pode ser consumido com o corpo quente. O corpo humano, imagina que você está com um febrão. Quantos graus de febre você está com febrão? 40 graus. Um corpo com febrão está com 40 graus e o Ashtanga fala para não botar o mel num corpo com febrão de 40 graus. E aí você vai me dizer, então eu posso aquecer o mel a 40 graus. O Ashtanga diz que não pode. Aí, mas eu aqueço. Tudo bem. Essa questão do mel, já me arrependi de ter dado esse exemplo, porque é uma questão tão minúscula e tão irrelevante e a gente fica discutindo. Tem gente que diz não acredito em Ayurveda por causa daquele negócio lá do mel. Então é uma questão tão boba. Quem é que come tanto mel assim pra isso virar um problema? Então, que é vendido é pasteurizado e é aquecido. Não deveria ser, não tem por que ser. Já existem produtores que vendem mel cru. E se você vai para os Estados Unidos, todos os méis crus que vendem são made in Brazil, é tudo feito no Brasil. E o departamento lá tem um PDF do Ministério da Agricultura, recomendação para os apicultores. Ele diz, não aqueça o mel. Não, então, estou dizendo isso porque às vezes as pessoas compram sim. mel no mundo verde achando que o aquecer é só aquecer em casa, mas não, o mel claro. foi aquecido no processo. Sim, está coberto. De produção dele. Tá vendo por que eu me arrependi de ter levantado o assunto do mel? A gente tá falando de virudha-hara e agora começa a falar de mel. Mas você tem razão. O mel do sul-sudeste, ele é aquecido por causa das temperaturas frias na qual ele é feito. Mas se você for pegar mel lá do Mato Grosso, do centro-oeste, ele é líquido, ninguém aquece nada. O Ministério da Saúde não recomenda aquecer mel porque você diminui a atividade enzimática do mel, que é uma das coisas mais importantes do mel. E tem uma partícula, um composto químico que chama hidroximetilfurfural, que é citotóxico e quando você aquece ele aumenta. Então, do ponto de vista ayurvédico, você não deveria aquecer o mel. Do ponto de vista moderno, você não deveria aquecer o mel. Agora, a mais dessa temperatura, você bota o dedo, você tá morno, não sei o que lá, pra gente é irrelevante. O Ashtanga Hridaya fala, não aquece. Tá quente, não toma. No dia quente, não toma. Com o corpo quente, não toma. É virudha-hara. Agora, essa coisa do mel, né? Todo mundo agora.
Eu fiz um post, eu faço post sobre alimentação, faço post sobre saúde feminina, faço post sobre tudo. O post do mel deu mais de 100 mil visualizações e 500 compartilhamentos. Teve apicultores me mandando mensagem. Finalmente alguém está falando de uma coisa que eu sempre falei a vida inteira. E vocês comem uma colherinha de mel por dia, mas isso mexe com o ser humano, né? Fala, o mel cristaliza e aí? Aí não deixa do jeito que tá, porque não pode... Deixa do jeito que tá. Ele só cristaliza porque tá frio. Então... Ah, Matheus, mas o que eu vou fazer na minha vida sem o meu mel? Eu acho que esse assunto do mel é absolutamente irrelevante, assim, do ponto de vista macro. Não é isso que tá matando todo mundo no planeta. Teve uma pessoa que, nesse post do mel que eu fiz, que deu milhares, deu mais de 100 mil views esse troço. Eu falei, gente, eu não sabia que o pessoal era tão interessado no mel. Teve um brincalhão que fez um comentário e botou assim, é verdade, na minha rua já morreram 2 por mel aquecido. Ele me deu uma sacaneada, né? E eu acho que ele tá coberto de razão. Ele deu uma debochada falando, gente, é isso que é o problema? Todos. Todo mundo morre de AVC, de câncer e de infarto, o problema é o mel, entendeu? O problema não é o mel, mas o Ashtanga é claro, isso não é uma discussão, entendeu? Não tem discussão. O Charaka, o Sushruta e o Ashtanga, todos falam a mesma coisa. Tem alguma preocupação com o mel cru, de ser mais predisposto à bactéria? Não, claro que não. O mel é um meio absolutamente inóspito para a bactéria. Não, de jeito nenhum. Mel é antibacteriano, antifúngico, é uma das substâncias que nem sal. Você fala, eu tenho que processar o sal para o sal não proliferar a bactéria. É um meio absolutamente inóspito. Você bota o mel em qualquer lugar, você não precisa deixar ele refrigerado, não dá nada no mel. Se dá fungo no mel é porque tem água. Porque o produtor botou água no mel, que não deveria ter. Ah, obrigado. Pode, alguém pega ali, por favor, para ele não precisar entrar? Obrigado. Cuidado aí, gente. Obrigado. Vocês querem água? Não? Tá todo mundo bem? Então, o que mais vocês querem falar sobre mel? Não? Tá, vamos ali e aí a gente muda de assunto aqui.